Olá, eu sou Carlos Montes. Essa aqui é a disciplina Concorrência e Tempo Real, que é dada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC. Hoje eu quero falar com vocês sobre a análise de escalonabilidade baseada em demanda de tempo. Esse teste foi proposto por Lehoczky, Shah e Ding em 1989. Ele é um teste que é ao mesmo tempo necessário e suficiente, ou seja, é um teste exato. Se vocês lembrarem, o teste baseado em utilização que foi proposto por Liu e Leyland em 1973, ele era um teste apenas suficiente, mas não necessário. Ou seja, era um teste pessimista, no qual alguns conjuntos de tarefas até poderiam ser escalonáveis, mas ele não podia afirmar que era escalonável. Esse teste por demanda de tempo, ele pode ser aplicado por qualquer algoritmo que atribua prioridade de forma estática ao conjunto de tarefas, desde que no conjunto de tarefas, para cada tarefa i, o seu deadline relativo seja menor ou igual ao período das tarefas. Mas o interessante é ver que esse teste pode ser estendido também para deadlines arbitrários. Nós chamamos deadlines arbitrários aqueles no qual os deadlines podem ser menor, igual ou até mesmo maior do que o período das tarefas. E esse teste também pode ser estendido para prioridades dinâmicas. Mas essas extensões nós não vamos ver aqui no âmbito da disciplina, nós vamos ficar somente para prioridade estática. O teste ele é analítico, mas nós vamos olhar hoje somente a alternativa com a representação gráfica dele. O teste por demanda de tempo ele é baseado num conceito muito importante chamado período de ocupação ou intervalo de ocupação. Por definição, um level I busy interval, ou seja, um intervalo de ocupação de nível I, é aquele que está compreendido entre os tempos T0 e T, que começa no instante T0, é um intervalo aberto em T0, e precisa que essas duas condições sejam atendidas no T0. Todos os jobs em TI liberados antes desse instante já completaram. E, além disso, um job em TI, no conjunto de tarefas que tem a prioridade I, é liberado. O intervalo termina no primeiro instante em que todos os jobs em TI liberados desde T0 são completados. Essa definição pode parecer confusa, mas ela é razoavelmente simples quando nós olhamos isso graficamente. Antes de olharmos, eu quero esclarecer que o termo job é uma ativação periódica. Por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse é um job da tarefa B, aqui é outro job da tarefa B, aqui onde eu estou passando o mouse é um job da tarefa A, aqui é um job da tarefa C, aqui é outro job da tarefa C, aqui é outro e aqui é outro. Então, um job é um termo técnico usado para se referenciar a uma ativação completa de uma tarefa periódica. Então, vamos retornar aqui. Essa definição do período de ocupação, ou intervalo de ocupação, dita de outra forma, é que esse conceito se refere à duração do tempo no qual o escalonador está continuamente executando tarefas de prioridade maior que ou igual a I. Ela começa quando uma tarefa de prioridade I é liberada e termina quando essa tarefa conclui sua execução. Eu vou explorar aqui com vocês um exemplo que nós já vimos em outras aulas, composto por 3 tarefas A, B e C, onde as prioridades são atribuídas conforme o rate monotonic e também podemos dizer que conforme o deadline monotonic, né? Já que os deadlines coincidem com os períodos das tarefas. Ou seja, a tarefa C, que tem o menor período e também o menor deadline, é a mais prioritária. Olhando aqui o gráfico de Gantt, nós vimos que no instante 0, as 3 tarefas são liberadas ao mesmo tempo. Lembrando para vocês que isso aí é o conceito do instante crítico, que é muito importante na teoria de escalonamento do sistema tempo real. É o pior caso na análise de escalonabilidade de um conjunto de tarefas, quando a gente assume que elas são liberadas ao mesmo tempo. Então, aqui embaixo, nós estamos vendo o primeiro intervalo de ocupação do nível C, que é o mais prioritário. Então, ele começa aqui, termina aqui.
No instante zero, não existe nada anteriormente. A tarefa de nível C ela é liberada e depois que ela termina o primeiro intervalo de ocupação dela. Aqui seria o segundo intervalo de ocupação do nível C, aqui o terceiro e aqui o quarto. O intervalo de ocupação do nível B, ele começa desde o momento do instante zero, anteriormente aqui não há nada, então a tarefa de nível B é liberada, até o momento que a tarefa consegue concluir. Então esse aqui é um intervalo de ocupação do nível B, assim como aqui é o segundo intervalo de ocupação do nível B. E o primeiro intervalo de ocupação das tarefas nível A começa no instante zero e termina quando essa tarefa termina. Então aqui onde eu estou passando o mouse é todo este primeiro intervalo de ocupação de tarefa do nível A. Para realçar um conceito bem importante para vocês, eu mudei levemente o conjunto de tarefas. Eu fiz agora o período e o deadline da tarefa B ser 50. Lembrando para vocês que anteriormente era 40 e eu mudei para 50. Ao aumentar o período da tarefa B, eu também diminuí a utilização do sistema. Eu relaxei um pouquinho. Se vocês lembrarem das aulas anteriores, esse conjunto de tarefas ele tinha uma utilização de 100%. Aqui eu relaxei um pouquinho. Então a tarefa B, ela agora não chega mais no instante 40, ela chega no instante 50, onde a tarefa mais prioritária já tinha terminado a sua execução. Essa tarefa, então, a partir do momento que ela chega, ela preempta a tarefa menos prioritária A e ela termina sua execução aqui no instante 60. Então, o segundo level B, BIOS interval, ou seja, o segundo intervalo de ocupação do nível B, ele está compreendido nesse intervalo de tempo aqui do meu mouse. E se vocês observarem, ele antes era esse intervalo aqui, que ela era liberada no instante 40 e concluía no 55, agora ela é liberada no instante 50 e conclui no tempo 60, esse intervalo aqui é menor do que o primeiro agora, o primeiro intervalo de ocupação da tarefa B. Isso é um conceito fundamental e é muito importante, por isso que eu fiz questão de chamar a atenção para vocês, que é o seguinte: o primeiro intervalo de ocupação vai ser sempre o pior caso da tarefa, porque ele coincide com um instante crítico. Então, nós não precisamos analisar todo o hiperperíodo, todo o mínimo múltiplo comum do conjunto de tarefas. Basta nós analisarmos o primeiro intervalo de ocupação de cada tarefa. Então, o primeiro intervalo de ocupação da tarefa de nível C começa em 0 e termina em 5, e isso é menor que o deadline dela, porque o deadline é 20. Então, essa tarefa é escalonável. O primeiro intervalo de ocupação da tarefa de nível B é aqui, ela termina no instante 15. Como o deadline da tarefa B é 50, então ela conclui com muita folga a sua execução antes do seu deadline. O primeiro intervalo de ocupação da tarefa de nível A termina aqui no instante 80, que coincide exatamente com o deadline da tarefa. Então, ela respeita o seu deadline. Ou seja, esse conjunto de tarefas é escalonável. E nós podemos verificar isso olhando apenas o primeiro intervalo de ocupação de cada tarefa. Isso é muito importante. Então, nós vamos olhar agora a análise de escalonabilidade baseada em demanda de tempo através da sua análise gráfica. Vamos olhar graficamente o que ela representa. Esse gráfico aqui representa no eixo X a passagem do tempo e no eixo Y é a demanda de tempo, representada por W de T. Ou seja, no eixo X é a disponibilidade do recurso, porque o tempo é o recurso. No eixo Y é a demanda pelo recurso. Para essa análise, eu vou considerar um conjunto de tarefas menor, composto apenas por duas tarefas, A e B, no qual estamos assumindo que a prioridade de A é maior que a prioridade de B. Ou seja, isso aqui não é rate monotônica, né? Porque se fosse rate monotônica, a prioridade de B ia ser maior. Se fosse deadline monotônica, a prioridade de B ia ser maior. Mas lembrando para vocês
que essa análise de escalonabilidade ela funciona para qualquer conjunto de tarefas baseada em prioridades fixas. Então, vamos, como primeiro passo, colocar no gráfico a demanda de tempo da tarefa mais prioritária, que é a AA, certo? Então, no instante zero, a partir, se vocês lembrarem que é um intervalo aberto, né, em T0, né? Então, no tempo epsilon, muito pequeno, a partir do instante T0, a tarefa A chega e coloca 2 unidades de tempo na demanda de tempo. Isso vai até o momento que a tarefa chega novamente, no instante 6, que é o período dela. Ela coloca mais 2 unidades de tempo na demanda de tempo, passando para 4. Essa escadinha aqui continuaria, né? 12, 18, mas eu parei aqui porque, lembrando para vocês, a gente vai precisar analisar só a primeira chegada de cada tarefa. No segundo momento, nós colocamos a tarefa B aqui no gráfico de demanda de tempo. Então vamos olhar. A tarefa B, ela começa a partir de um tempo epsilon muito pequeno, depois do instante zero, ela coloca 2 unidades de tempo na demanda de tempo. Como ela está aqui em cima da tarefa A, que já tinha colocado 2, 2 mais 2, 4. Então ela continua em 4 unidades de tempo até a partir do momento que a tarefa B chega novamente, colocando mais 2 unidades de tempo aqui na demanda de tempo. No instante 6, a tarefa A chega, está até representada aqui embaixo, né, nesse timeline. Né? No instante 6, a tarefa A chega e coloca novamente 2 unidades de tempo. Isso vai até um instante 10, onde a tarefa B chega novamente colocando 2 unidades de tempo, certo? E essa escadinha, ela seguiria, mas não precisamos analisar mais adiante, conforme eu vou mostrar para vocês. Antes de continuar, eu queria explicar para vocês que eu estou colocando aqui embaixo a linha de tempo só para visualização de vocês, porque ela não é necessária para fazer o gráfico de demanda de tempo. A gente pode fazer simplesmente olhando o conjunto de tarefas, mas eu só queria realçar aqui para vocês o momento da chegada das tarefas A e B. Bom, como um terceiro passo, e eu fiz questão de mostrar agora, nesse momento, essa linha vermelha aqui, que é a bissetriz que divide esse gráfico em 2 partes, são pontos onde a demanda de tempo coincide com o tempo t. A demanda de um tempo t coincide com o tempo t. Então, em qualquer ponto aqui dessa bissetriz, a demanda do recurso coincide com a disponibilidade do recurso. Qualquer ponto numa área aqui em cima dessa bissetriz é aquele no qual a demanda pelo recurso é maior do que a disponibilidade do recurso. E qualquer ponto abaixo da bissetriz, nessa área aqui abaixo da bissetriz, é aquele na qual a demanda pelo recurso é menor do que a disponibilidade pelo recurso. Dá para entender que a partir do momento que a tarefa A toca na bissetriz, é o momento que a demanda dela é igual à disponibilidade, a demanda pelo tempo é igual à disponibilidade do tempo, e a tarefa é escalonável nesse ponto? A partir do momento que a tarefa A toca, ela termina. Olha aqui, eu botei a escala de tempo aqui, a timeline, só para vocês terem essa visualização. Acaba nesse momento o primeiro level A busy period. Ele termina em t igual a 2, que é o momento que toca a bissetriz. O primeiro level B, busy period, termina no momento que a tarefa B toca a bissetriz. Eu botei aqui a linha de tempo só para vocês perceberem que coincide exatamente no instante 4, certo? Repetindo para vocês, não era necessário ter essa linha de tempo aqui embaixo, é só para vocês observarem visualmente que são os momentos que a tarefa toca a bissetriz que nós vamos observar se esse momento é menor ou igual ao deadline da tarefa. Se for menor ou igual, a tarefa consegue concluir antes do seu deadline. Para ilustrar esse exemplo, eu vou pegar o exemplo bem conhecido de vocês, das 3 tarefas A, B e C, e agora ordenadas segundo o rate monotonic ou deadline monotonic, e colocar aqui na nossa representação gráfica da demanda de tempo. Então, a tarefa mais prioritária é a C, ela tem o período 20 e o tempo de computação 5. Então, ela chega no instante epsilon
um pouquinho depois do instante 0, não há nada anteriormente, né? E ela coloca 5 na demanda de tempo, no instante 20 ela chega novamente, coloca mais 5, no instante 40 mais 5, 60 mais 5 e assim por diante. A tarefa B, ela tem o período 40 e o tempo de computação 10. Ela já começa aqui em cima da tarefa C, que já está aqui colocando uma demanda de tempo 5, e como a tarefa B ela tem um tempo de computação 10, 10 mais 5, 15, então ela já começa aqui no instante 15. E no momento 20, a tarefa C chega novamente, ela sobe, conforme aqui a escadinha. No instante 40, as duas chegam, tanto a tarefa C chega e coloca mais 5 unidades de tempo na demanda de tempo, mas como a própria tarefa B chega novamente e coloca mais 10. Então, nesse instante 40, a escadinha sobe 15 unidades de tempo. E vai assim até o instante 60, onde a tarefa C colocou mais 5, né? Ela segue aqui a escadinha de baixo. Vamos olhar agora a última, que é a tarefa A menos prioritária. Ela coloca 40, o tempo de computação dela é 40, então ela está aqui em cima da B, que é 15, então ela começa aqui no 55, certo? Ela começa no 55 e vai seguindo aqui a escadinha de baixo. No instante 20 sobe 5, no instante 40 ela sobe mais 15, no instante 60 sobe mais 5, e ela toca a bissetriz, que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, e ela toca a bissetriz exatamente aqui no instante 80. Olhando o deadline dela, era 80, então ela consegue atender o seu deadline. A tarefa B tocou a bissetriz no instante 15. Até olhando aqui a linha de tempo, a gente vê que ela concluiu aqui no instante 15. Ou seja, o primeiro level B bis interval termina nesse instante 15. E se ela termina no instante 15, vamos olhar o deadline dela, era 40, então ela conseguiu concluir o seu deadline. A tarefa mais prioritária, a tarefa C, o level C, bis interval, termina aqui no instante 5, que é onde ela toca a bissetriz. E ela conclui com bastante folga o deadline dela, que era 20. Certo? Até poderia ser uma questão que poderia ser analisada a partir desse gráfico, é a seguinte: se eu perguntasse para vocês qual seria o menor deadline que poderíamos atribuir para a tarefa B, no qual ela ainda continuaria sendo escalonável. Nós estamos olhando aqui que a tarefa B tem o deadline 40, que coincide com o período. Mas, olhando a análise de demanda de tempo, nós percebemos que ela toca a bissetriz no instante 15. Então, o menor deadline que poderia ser atribuído para a tarefa B poderia ser 15. Então, nós vimos agora a representação gráfica da análise por demanda de tempo. Essa representação ela é muito útil. Vocês, com papel quadriculado, conseguem verificar a escalonabilidade de um conjunto de tarefas olhando graficamente, traçando a bissetriz e olhando se a tarefa toca a bissetriz no gráfico de demanda de tempo antes dos seus deadlines.